Agora a gente vai passar para a autorresponsabilidade. Fugir da responsabilidade de criar filhos é mais cômodo, né? É muito mais cômodo a gente obrigar eles a serem perfeitos do que a gente lidar com as imperfeições deles. A gente tem dificuldade até de lidar com as nossas, né? Nós que somos sobreviventes, que dirá a responsabilidade em relação aos nossos filhos. Então, é muito mais fácil a gente obrigar eles a serem perfeitos, não errarem, do que a gente ter que lidar com as imperfeições do outro difícil, dos filhos. Então, é mais fácil também culpar a mãe narcisista por todas as doenças mentais dos nossos filhos do que trabalhar naquilo que precisa ser tratado na gente para com os nossos filhos, para que a gente não reproduza neles aquilo que a gente viveu. É muito mais cômodo. É muito mais, né? Eu poderia fazer vários vídeos no YouTube dizer: minha filha está passando por isso, por aquilo. E minha filha mais velha passou por várias situações complicadíssimas. Seria muito mais fácil eu dizer que foi tudo culpa da mãe narcisista. Afinal, foi ela quem educou a minha filha até quase 7 anos. Foi quando eu consegui o narcisismo, mas respingou tanto que eu tive que levá-la para terapia. E aí é muito mais fácil, muito mais cômodo. Só que aí a gente tem problema. Quando você decreta que a culpa toda é da sua mãe narcisista em relação aos problemas do seu filho, seu cérebro entende que você não precisa criar soluções. Porque a culpa não foi sua. Seu cérebro te direciona, não te direciona em mudanças a respeito de si mesma. Então, sem mudanças, nada vai mudar em relação a isso tudo que respingou nos seus filhos. Todos os transtornos, a insegurança, a depressão ainda eu faço uma ressalva. Para mim, depressão tem muito a ver com o nutricional, com o intestino. Então, eu acho que algumas doenças psiquiátricas graves, como esquizofrenia, entre outras, autismo, óbvio, né? Não é só você mudar seu comportamento, existem outros fatores. Mas medo, ansiedade, baixa autoestima, isso tudo a gente tem que tratar na gente, primeiro na gente, sabe? Então é muito mais fácil culpar a mãe narcisista do que a gente criar soluções. Fazer com que o nosso cérebro entenda que nós temos que procurar uma solução para os nossos filhos que envolvam a nós mesmos. Pergunta que vocês fizeram, né? Meu filho pode ser narcisista, Virgínia? Sim, sim. Ele pode ser narcisista, mas existe o narcisismo saudável. Se vocês assistiram a live sobre narcisismo, sobre a perspectiva do Ayurveda, vocês vão ver que estar em um momento narcísico é normal, é um narcisismo saudável, né? O narcisismo saudável ele existe entre os pitas, né? Dentre os 3 doshas aí do Ayurveda, o pita, ele é intrínseco, é dele mesmo, sabe? Ele é narcisista saudável. As crianças passam por essas fases de narcisismo e os adolescentes também, principalmente os adolescentes, até os 21 anos, eles sim ficam narcisistas. Uns mais, outros menos, outros nem passam perto, tá? E aí pode confundir muito a gente que é mãe de adolescente, tá? E eu vou falar mais à frente quando eu falar sobre os adolescentes. Então, sim, seu filho pode ser narcisista e agora eu não me refiro ao narcisismo saudável, narcisismo perverso mesmo. Sim, ele pode ser narcisista se você for narcisista. Se você tiver muitos traços narcisistas por repetição, ele pode sim ser narcisista, porque aprendeu com alguém. Você, sua mãe. Ele pode ser narcisista se você usou de violência como método, né, de educação. É comprovado. Isso daí a ciência diz, você pode assistir aí no canal da Cláudia Hicken, do Sam Wecker, que são a doutora Cláudia Hicken é neurocientista, e é o que diz, é o que a ciência diz, que um trauma pode ocasionar a pessoa a ser um ser narcisista, tá? Então, se você bate no seu filho, se você espanca, se você faz com que ele
tenha traumas, sim, ele pode vir a ser um ser narcisista, porque o trauma no ego da criança é tão grande, e eu digo piamente que 95% das nossas mães narcisistas são narcisistas porque sofreram traumas na infância, tá? 95% elas sofreram traumas graves na infância que causaram narcisismo, tá? E aí sim, se repetimos isso com os nossos filhos, com violência, essa violência no ego é tão grande que sim, se transforma no ser narcisista e cai para a árvore ruim, né? Mas também, se você mima o seu filho, a ciência também diz, tá? Tem um artigo no Globo.com, uma pessoa especialista falando que se você mima exageradamente o seu filho, ele pode ser narcisista. Quem é o exemplo disso? André Cunanan, que eu já falei no canal com vocês. Se você não assistiu esse vídeo, assista, tá? Que o endeusamento do filho, nível hard, que é o caso dele, sim, o caso que o pai do André Cunanan fez com ele, transformou ele num ser mega narcisista, cruel e sociopata, tá? Então, olha o que você está fazendo. Pensa bem, porque podemos cair para o extremismo de que sofremos tanto que estamos mimando e colocando os filhos no pedestal. E isso não é educação, tá, gente? Isso não é educação. Sim, se seu filho foi criado exclusivamente pela sua mãe narcisista, ele pode ter aprendido por repetição ou por violência a ser um ser narcisista. A maior parte dos casos de que filhos são narcisistas são filhos de mães narcisistas que pensam que só porque têm mães narcisistas não são narcisistas. Chega bastante caso, tanto no YouTube quanto por e-mail, nas redes sociais, no grupo, de filhas de mães narcisistas que dizem que os filhos são narcisistas também. E para mim, 90% são porque repetiram esses padrões e não têm essa consciência de que repetiram esses padrões de traços narcisistas. Ou até mesmo que são filhas que são narcisistas, tá? 90% para mim, sim, são. Ou estão confundindo, né? Adolescente está confundindo. Mas eu não acredito na hipótese que tem tantos filhos narcisistas assim. Não acredito mesmo. O tanto de gente que eu já convivi nesses 2 anos entre as vítimas que tem traços narcisistas e que são narcisistas é tão grande, que eu só posso me levar a crer que se você tem um filho narcisista, possivelmente você repetiu os padrões narcisistas com esse filho ou agiu de violência com ele, tá? Concorde ou não, é o que eu penso. É a minha análise aí durante esse tempo, diante de tudo que eu observo ao longo desse tempo. Virgínia, eu nunca agi errado com meu filho, não. Eu vesti, eu levei ele para a escola, eu dei danoninho. Mas será que você deu carinho? Amor, afeto, cuidou de fato, acariciou o seu filho? Será que você tem contato físico com o seu filho? Consegue superar isso tudo que você viveu e trazer afeto para o seu filho? E aí, se você não conseguiu fazer isso e acha que só porque você deu danoninho, pegou na escola e limpou a bunda dele, que por isso você não é uma mãe narcisista e você é uma mãe perfeita, esse seu filho, depois que ele cresce, ele for manipulado pela avó dele, ele vai acreditar que você não é uma mãe boa. Porque se não teve carinho, afeto, contato físico, ele não tem certeza que você o ama. Você só fez o papel de berçário, de creche e o abrigo, né, que dá danoninho, leva para a escola e limpa a bunda. Você não teve contato físico com esse seu filho, futuramente sua mãe narcisista jogar, seu filho pode cair na rede dela, porque esse filho vai ter dúvida se você realmente ama, tá? Então é importante pensar nisso. A mãe que chega no grupo chorando, dizendo que tem um filho narcisista, chega, né? Como eu falei, realmente chega.
Possivelmente, essa mãe também só fez o básico, não deu o que não tinha, que é carinho, amor, que é maternar, que é amar, que é tocar esse filho e se anular literalmente, né, em virtude desse filho. E aí essa mãe chega no grupo dizendo que tem um filho narcisista, porque não maternou, fez o papel de creche e acha que isso é ser mãe. Não bateu, não espancou e acha que isso é ser mãe. E ser mãe é muito mais, vai muito além de que não repetir traços narcisistas, tá, gente? Tem que ter afeto, tem que ter contato, tem que ter carinho. Senão esse filho lá na frente vai ter dúvidas, tá? E aí, se essa mãe, além de não ter dado esse afeto e não ter feito além do que a creche faz, e ter sido violenta para com esse filho vai ficar ferido, vai ficar magoado, vai se rebelar contra essa mãe, e essa mãe vai chegar no grupo dizendo: tem uma mãe narcisista e meu filho é narcisista, me ajuda, eu estou desesperada. E aí, eu só posso te ajudar se eu trouxer a luz da verdade para você, que sim, você pode ter traços narcisistas, pode ter errado muito com seu filho, e por isso ele não te enxerga, ele não tem amor. Lembra? Relação horizontal e não vertical? Se a relação foi assim, ainda teve violência, esse filho não vai te amar. Não vai. Vai fazer o sorriso amarelo para a sociedade, mas não vai amar. E aí você vai achar que porque ele não te ama e ele não vai estar nem aí, quando a gente ama, a gente se preocupa, né? Mãe, tá precisando de alguma coisa? Quer que eu faça um chazinho porque você está doente? Ele não está nem aí. Se for adolescente ainda e viver na fase narcísica, tá nem aí que a mãe está doente. Aí chega a mãe desesperada no grupo e fala: meu filho é narcisista. Oh, vida! Tive um marido narcisista, mamãe, agora meu filho. Não maternou, não cuidou, não amou verdadeiramente, porque a visão de amor estava distorcida, porque pensou-se que era só agir como... E aí chega-se desesperada no grupo, achando que tem um filho narcisista, quando na verdade não é um filho narcisista, simplesmente esse filho não foi maternado de verdade, não teve afeto, e talvez foi vítima de violência. A Camila dizendo que é Vata. Vata é uma influência, uma das 3 influências que todos nós temos, né? Vata, Pitta e Kapha. Todos nós temos essa influência. Nós temos influência mais Kapha, mais Pitta, mais Vata. E essa influência nos influencia o quê? A personalidade. Cada uma tem uma personalidade, né? Cada um desses 3 doshas tem a sua personalidade. Propensões para doenças, muita coisa. O Ayurveda é algo muito lindo e muito vasto e muito certeiro, né? Quando eu posso aconselhar alguém que me peça e a pessoa testa o que eu falo e a pessoa me procura: caramba, Virginia, estou chocada. Porque como pode uma coisa tão antiga, né? Milênios, e funcionar tão certeiramente? E a Jaciele está falando: e o que fazer se ele for narcisista? Amar. Difícil, né? Amar quem nos ama, não nos ama, né? Mas se a gente tem um filho narcisista, a gente tem que continuar amando. Porque ele não pediu para vir ao mundo, né? Então, a gente, como mãe, tem que amar. Talvez o contato físico, o contato, né, direto, ele vai ser difícil, né? Porque é um ser narcisista. E possivelmente, se ele é um ser narcisista, ele não está nem aí para a mãe. Então, você não vai ter muita dificuldade se tiver que cortar contato com esse filho. Porém, eu digo e repito, não acredito nesses casos que chegam no grupo de mães desesperadas dizendo que o filho é narcisista, não. A não ser que essa mãe tenha traços narcisistas, sinceramente, né? Digo a verdade mesmo. Então, se o filho é narcisista, é amar. Tentar descobrir por que ele se tornou um ser narcisista, né? Será que você também não é narcisista? Não tem traços e replicou toda essa violência e, como consequência, ele se tornou um ser narcisista? Ou foi porque foi criado com a mãe narcisista? Tentar compreender, tá? E amar, apesar de tudo, amá-lo, né? Porque ele não pediu para vir ao mundo. Diferentemente das nossas mães narcisistas, né? Que nos colocaram sem a gente pedir, né? E com elas não tem jeito, é contato zero mesmo.
Já o filho, não. Eu acho que a dinâmica é um pouco diferente, porque o filho não tá nem muito aí. Ele não vai fazer a mãe de bode expiatório. Ele vai fazer a namorada, se ele for narcisista. Vai pegar outras vítimas, não vai pegar a mãe. Perguntas, mais perguntas? Por último, como maternar sem sido maternado? Desconstruindo tudo e recriando tudo, gente. A gente só é possível dar aos nossos filhos aquilo que a gente recebe. Então, a gente tem que reprogramar tudo. Precisamos reprogramar nossas bordas, precisamos reprogramar nossa autoconfiança, nosso auto-amor. Como que a gente vai amar nossos filhos se a gente não se ama? Como vai aprender ele, seu filho, sua filha, de que ele precisa ser amado, né? Como? Se a gente também não sabe isso, né? Tem várias áreas da nossa vida que precisam ser reprogramadas. Vai lá no meu site, www.comosuperarmãesnarcisistas.com, e olha a grade. Tudo que está ali é o que a gente precisa trabalhar. A gente trabalhando tudo aquilo, se reconstruindo, a gente também reconstrói os nossos filhos. A gente dá a eles aquilo que eles realmente precisam ter, que é segurança, amor, ensinar a ter bordas, né? Isso tudo. Depois se questionar, né? Pensar por ângulos diferentes, por isso, pensar nisso tudo que eu falei, pensar em todos os ângulos, se repensar como mãe, ver, se olhar com outros olhos e ver se existe algo, né? Diferente, estranho. E acontecer esse despertamento depois dessa análise que você fizer sobre você mesma, ter o despertamento de que a gente não é mãe perfeita, de que a gente nunca vai ser mãe perfeita, que mãe perfeita não existe, que nós estamos suscetíveis a críticas e de que os nossos filhos, eles precisam de tanto apoio quanto a gente. Que eles não precisam, eles não têm que ser maduros demais para a idade deles, que eles não têm que nos maternar, pelo contrário, nós que temos que materná-los. Esse despertamento tem que acontecer, né? De que a sociedade fez uma caixinha e a gente embutiu isso na nossa cabeça sem perceber, e os danos aí causados pelas nossas mães narcisistas podem ter deixado traços narcisistas na gente, e a gente replica isso nos nossos filhos. Analisar seu comportamento e as consequências dos seus comportamentos para com seus filhos, tá? A fazer essa análise. Quais foram as consequências disso tudo, né? Será que isso aqui é parte da minha mãe, isso é minha parte, isso não tô legal, isso eu tenho que mudar. Reprogramar tudo, né? Reprogramar tudo que você fez errado, você agora já tem consciência e você tem que aprender com o seu erro, né? Não é continuar errando, mas aprender com o erro e treinando, né? Existem técnicas de treinamento, gente. Técnicas que eu ensino no curso para você treinar. Não tem jeito, a gente sofreu tanto na vida em relação desde a nossa infância, de coisas negativas, de sujeira mental, que não há outra forma de limpar isso tudo senão por repetição, por reprogramação, por repetição para o resto da vida, tá, gente? Ou até a gente equilibrar cada área da nossa vida, mas sempre vai ser por repetição. E 5, né? Dei aqui 4, 5, 6 dicas. Amar verdadeiramente. Ter certeza que o amor que você diz que tem pelo seu filho não está distorcido. Isso realmente é amor, né? Amar verdadeiramente. É o melhor dos métodos, tá? Superproteção não causa esse monte de coisa que vocês me falaram no grupo, tá? Superproteção não vai causar ansiedade, baixa autoestima, medo, depressão. Não. O máximo que pode causar numa criança é ter essa infantilização, por proteger tanto que ele não toma as decisões dele, os erros dele, não aprende, não ganha segurança e acaba se infantilizando. Tá? Agora, depressão, baixa autoestima, isso não vem de superproteção, gente, não vem. Tá? Isso, a meu ver, está mais relacionado a controle e replicação de outros traços narcisistas também. Então, observe, tá? Observe mesmo, porque, na minha opinião, superproteção não faz esse estrago tão grande que vocês me falaram no grupo, não. Não faz mesmo. Essa soma, ela tá errada.